News Media, sua academia da mídia. São cursos online, cursos em company, soluções corporativas em media training, palestras e mestre cerimônias. E, é claro, as nossas entrevistas. Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas sim o triunfo sobre ele. Nelson Mandela. Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre coragem, cultivar a coragem para enfrentar o desejo do nosso coração. E aqui ao meu lado, a jornalista Analice Nicolau, uma excelente jornalista, com uma experiência em TV de 17 anos no SBT, uma mulher muito corajosa, que enfrentou aí entretenimento, jornalismo, com muita coragem, e hoje, na realidade, está com novos planos para um futuro diferente. E eu queria falar justamente sobre o recado que você deu depois que você saiu para o SBT, para todas as pessoas não desistirem dos seus sonhos. É isso mesmo. Eu achei isso maravilhoso e não perderem a sua essência. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E se essa música de fundo fala exatamente da sua essência. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Estela, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Afinal, a gente se conhece há tanto tempo, mas a distância faz com que a gente não seja tão próximas, né, uma das outras. Mas esse é o meio que a gente trabalha, né? E a gente sabe que um dia, uma hora ou outra, a gente vai se encontrar. E é muito bom estar aqui, sim. Sobre essa mensagem e essa música, principalmente, ela diz muito sobre a minha essência, sobre a Analice Nicolau. Então, eu acho que a gente não pode ter medo. E esse recado eu deixei bem dado nas minhas redes sociais, agradecendo muito, 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 muito pelo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci, por tudo que eu aprendi lá dentro do SBT. Mas o mundo, o universo, ele vem e faz a movimentação. Então, você também tem que estar aberto a isso, né? A esse novo que está vindo, e deixar esse novo chegar, porque a cada dia você precisa ser melhor que ontem. Eu acho que isso tudo tem a ver com a mensagem que você deu do Mandela, da coragem, que muitas vezes a gente vive numa sociedade que nos põe tanto medo, né? Tanta cobrança, tanto julgamento, e a gente acaba deixando de lado a verdadeira essência. Então, eu acho que a coragem vem disso, de realmente você assumir quem você é e trazer à tona. Olha, a Analice chegou, a gente conversou aqui nos bastidores, eu conversei bastante com ela já, e na realidade te conhecia do vídeo e do depoimento que você já deu para o Marcelo Torres, também jornalista que participou aqui do programa, mas conheci um pouco melhor uma essência sua maravilhosa, que pelo jornal a gente não consegue conhecer. Esse lado seu humano, essa busca pelo autoconhecimento, que as pessoas às vezes não conhecem. Eu acho que poderia ser até um caminho aí muito bonito, porque você vai ajudar muitas pessoas a se conhecerem também. Já está sendo, né, Estela? Já está sendo, porque assim, faz alguns anos, no máximo 4 ou 5 anos, que eu conheci o Instituto Tadashi Kadomoto, e foi para mim uma mudança muito grande no meu olhar interno. Eu estava olhando muito para fora e esquecendo de olhar para mim mesma. E isso eu deixo muito nas redes sociais, no Instagram, os textos que eu escrevo sobre isso, porque realmente a gente não está mais ouvindo, né, o próximo. As pessoas correm, vão fazer tudo que tem que fazer, correria, não sei o que, você não tira um tempo para ouvir o outro. E o autoconhecimento, ele traz isso. Você primeiro se ouve, depois você ouve o outro. Ou você primeiro ouve o outro e depois você pensa naquilo que você acha de fato, na sua essência realmente. O autoconhecimento é um processo muito lindo. E eu venho nesse processo. Então, assim, não vou falar que eu sou uma expert em qualquer coisa que não é. Eu estou aprendendo e a cada dia eu aprendo mais um pouco. E é engraçado porque, assim, você vai podendo equilibrar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional e ver realmente o que você quer para a sua vida, né? Porque a gente já está tudo preparado, né? Você nasce, cresce, vai para a faculdade, vai trabalhar. E aí, mas será que eu fiz a escolha certa?
Sim. E exatamente sobre essa questão do autoconhecimento, você precisou disso na realidade, porque a sua rotina era bem diferente da rotina da maioria das pessoas. Era uma rotina de madrugada, até o último jornal que você apresentou, né? Então conta um pouquinho como que você se ajustou a essa rotina diferente, até para as pessoas que têm esse desafio de trabalhar na madrugada. Quais eram aí as ferramentas que te ajudavam nesse horário diferente? Então, eu como empresa, a gente é uma empresa, né? Claro. Então a gente tem que exercer bem o seu papel dentro da empresa. Eu fui tentar buscar ferramentas para que eu pudesse ter, pelo menos naquele momento de trabalho, a tranquilidade, a serenidade e a qualidade de fazer um bom produto. Então, assim, não importasse se fosse meia-noite, se fosse 2 horas da manhã, se fosse às 18 horas, porque muitas vezes eu trabalhava de madrugada, ia tarde também, né, para cobrir alguém, mas isso nunca foi problema. Por quê? Porque você começa a ter ferramentas. Respiração, meditação, qualidade de sono. Não dormir direito. Então se alimente direito, porque você vai precisar de energia. Claro. Né? A hora que começa a vir pensamentos negativos, porque vem pensamentos negativos quando a gente está principalmente muito cansado. Sem dúvida. Principalmente emocionalmente, porque o seu corpo está ali, ele vai até o seu limite. Só que a mente já vai cansando, então você tem que buscar essas ferramentas. E eu fui encontrando em algumas coisas um equilíbrio. Então, assim, eu acordava de manhã, primeira coisa que eu fazia, meditava, ia para academia. Tem gente que não tem esse tempo de fazer a meditação, ir para academia, se cuidar. Mas eu precisava fazer isso. Porque senão eu sabia o que ia acontecer lá na frente. Você se teve eu não um problema, um síndrome do pânico. Tive, isso foi por em isso 2013. Que você começou esse trabalho de autoconhecimento? Isso, foi por isso mesmo. Porque eu acho que ali, por mais que tenha o nome síndrome do pânico, não deixa um rótulo, de ser, não deixa de ser um estresse. Então, assim, já vinha há muitos anos trabalhando sobre pressão, sobre estresse. Então, chegou um momento que a chavinha fez. Então você tem que olhar para você. Sim. A gente está no Setembro Vermelho, que é os cuidados com o coração, também o Setembro Amarelo. Isso. Que você também, na realidade, faz um trabalho voluntário nesse sentido. Eu faço um trabalho voluntário com a ONG Soco por Amor, que até vai tem vários eventos, né, durante esse mês. E a gente fala muito sobre o suicídio, porque hoje no Brasil, não só no Brasil como no mundo inteiro, a cada dia sobe mais um número, né? E é um assunto que a gente tem que trazer à tona, que a gente tem que acolher com amor. Sem dúvida. Porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa realmente está passando, né? Então é por isso que eu falo muito de ouvir mais e falar menos. Fundamental. Eu acho que nessa fase, até minha mãe fala pra mim assim, filha, mas você tá um pouco diferente, tô gostando de você assim, porque eu tenho silenciado mais, antes era falava, agora eu fico mais quieta e observo mais. Então assim, a partir do momento que a gente começa a observar as pessoas ao seu redor, você começa a também entender quando uma está precisando de ajuda ou não. Isso é tão difícil hoje, porque as pessoas estão na correria. A gente é muito egoísta, a gente só olha para o próprio umbigo, então a gente acha que o mundo gira em torno da gente, e não é. Claro. A gente é só uma agulhinha. Agora, mudando um pouco para o aspecto, eu tenho que falar, né, gente, sobre Silvio Santos na sua vida. Sim. Ele pode dizer, a gente pode falar que ele descobriu. Você ficou 17 anos, passou pelo entretenimento, diversos programas, muito tempo aí também na bancada do jornalismo. Isso. E como que foi isso? Porque você consegue transitar super bem no entretenimento, no jornalismo. Como que foi para você enfrentar esses desafios? A gente está falando aqui sobre coragem mesmo de enfrentar. Não, agora eu preciso estar no programa de jornalismo, eu tenho que enfrentar todas essas notícias. Ou agora no entretenimento. Como que foi esse trabalho aí para transitar nas duas áreas? Você tem que se preparar, né? É aquele negócio, você está preparado porque está para vir amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Então você tem que se preparar, tem que correr atrás. E eu sempre gostei muito de ver como acontecia a situação, se fosse no entretenimento ou no jornalismo, e ali entrar dentro daquele papel. Então, só que depois eu comecei a me apaixonar pelo jornalismo, né? Então foi
Foi te conquistando. Foi conquistando e aquilo vai te levando e você quer saber de notícia, quer ficar bem informado, quer, sabe, falar de qualidade de vida, quer falar de respeito, quer falar de união, quer falar de política. E assim, foi um presente. Eu digo que eu acredito muito em Deus, muito, muito. Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu digo assim que Deus olhou por mim no dia em que o Silvio Santos me chamou. Eu acho que você vai ser uma estrela da nossa televisão. Com certeza eu vou correr atrás disso. Na próxima semana você tem lugar. Eu acho que o SBT abriu para mim uma porta imensa de esperanças. Foi um presente. Mas conta um pouquinho dessa história. Você estava no entretenimento e depois passou pela Casa dos Artistas. Isso, eu era modelo no Sul, depois vim para a Casa dos Artistas participar, graças ao trabalho de modelo, e voltei para o Sul. No Sul, montei um programa de esportes radicais. Olha. Viajava o estado inteiro, mostrando, né, os esportes, tudo. E 6 meses depois veio o convite do Silvio para fazer um teste no telejornalismo. E foi o famoso jornal, né, que todo mundo... Nas pernas, com a Cíntia Benini. Com a Cíntia Benini, e que foi um jornal de muita audiência, só que foi de muita inovação também. Então, assim, para quem tinha a ideia de que seria um jornalismo sério ali, era muito sério. Só que a gente usava saia mais curta, a gente usava um decote aqui, andava, né, no cenário, que antes não era assim. Então, foi uma novidade e que veio e que alcançou um público maravilhoso. Foi uma época muito boa. De muita audiência e também. Aquilo ali me ajudou muito, porque assim, fez eu olhar... daí eu fiquei um tempo fora, fiquei 1 ano e meio mais ou menos no entretenimento, né, fazendo programa Via para Criar com o César Filho, tudo. Teve também o campeonato de dança. E daí ali eu comecei a perceber o que eu queria mesmo. Eu queria estar na frente das câmeras. Que o seu coração desejava. Eu queria informar o público de alguma forma, passar isso de alguma forma. Mas para isso eu tive que aprender muita coisa também. Mas conseguiu fazer muito bem. E espero continuar fazendo, né? Nesse caminho, o erro é inevitável, né? Sim. Porque nós erramos, nós somos seres humanos. Como que você lida tanto com o erro e quanto com a frustração em alguns momentos no trabalho e também na sua vida? Olha, Estela, eu vou falar uma coisa assim, bem eu mesma, tá? Eu não aceito o erro. Não aceita, isso é difícil. Então, assim, eu exijo muito de mim, muito. Eu vou arrancar o último suspiro que eu tiver, mas eu não vou errar. E mesmo assim, pode ser que eu erre. Claro. Mas antes que alguém venha me cobrar que eu errei, eu já me cobro. Eu sou muito parecida. Então, assim, é aquela coisa de você ser exigente, e você tem que ser exigente. Claro. Entendeu? Porque senão alguém ali faz melhor que você. Então, eu sempre tenho até uma frase que eu sempre digo para todo mundo. Faça como se fosse a primeira e última vez. Então, você vai deixar o seu melhor ali. Teve alguma vez algum erro no jornal que você... Nossa, você... eu quero esconder. Por exemplo, o Jornal da Gazeta, quando eu errava, eu queria me esconder debaixo da cama. Assim, uma coisa... Várias. Teve uma situação até que eu tiro muito sarro, que deve ter no YouTube ainda, que eu fui falar Assembleia Legislativa, eu falei Assembleia Legislativa. Então, assim, acontece. Foi pro YouTube, foi erro. Hoje as pessoas adoram fazer isso, mostrar as coisas. Então, assim... A gente é isso. E hoje tem esse conceito. A gente não é ser perfeito o tempo inteiro. Sim, hoje tem esse conceito agora, até na área da educação, do erro não punitivo mesmo, do erro construtivo. Isso. De você aprender com aquele erro, que de repente você falou isso, porque na realidade você estava falando muito rápido, e ali você pode entender esse erro e construir um caminho para não errar mais, né? Tem um grande mestre meu, eu sempre digo, porque assim, eu tenho mestres na minha vida que me guiam. Eu digo que me guiam porque a gente se espelha neles, né? E ele sempre fala do feedback positivo, que a gente, né, tem que dar o feedback positivo. Antes ninguém dava isso, ninguém elogia. Ninguém vai chegar para você mais um jornalismo. Assim, eu tô apaixonada por esse seu colar. Ele não vai arrebentar, fica tranquila. Mas é lindo, você tá linda, entendeu? O seu programa é maravilhoso. Até chegar isso, é difícil. Sim. Alguém fazer isso. Mas para chegar e falar que você fez algo errado, aí você tem 2 toques. Então, assim, eu sempre digo, acolha só o que foi bom.
que foi ruim, deixa pra lá. Falou tudo. E você, teve alguma notícia do SBT que você precisou de coragem? A gente está falando de coragem, hoje eu estou batendo muito nessa tecla. Falou, nossa, eu preciso de coragem para dar essa notícia. Que você se lembra agora e falou, nossa, como que eu vou falar isso para as pessoas? Você consegue... Teve um caso em 2008, você me fez lembrar agora, porque assim, estava tendo enchente, eu sou de Blumenau, né, de Santa Catarina, estava tendo enchente em Blumenau naquela época e eu estava apresentando o SBT Brasil com o Carlos Nascimento. Então, uns 5 minutos antes de eu entrar no ar, minha mãe tinha acabado de me ligar falando que atrás da casa da minha avó o morro tinha desbarrancado. Nossa. E levado a casa inteira, ainda bem que eles não estavam lá, tudo, só que daí você entra naquele processo de tipo, minha cidade está sendo destruída, meus familiares estão todos em perigo. Daí minha mãe falou assim, filho, o que eu faço? Eu disse, leva todo mundo para casa. Claro. A gente morava numa região mais alta e levou a família toda para lá. E aquilo pegou meu coração de um jeito, assim, eu sei que existem outras notícias muito mais pesadas que foram tão difíceis quanto essa, mas essa porque mexia com seus sentimentos. Com meus sentimentos. Então, assim, é aquela coisa que a gente fala, né? Fatos, pessoas e locais que mexem e trazem à tona aquilo de memória, né, que você tem. Então, assim, como eu já tinha, quando criança, ali em 84, 1984, 85, a gente perdeu tudo, aquilo veio à tona. Então, para mim foi muito difícil entrar ao vivo e fazer um jornal com o coração na mão. Imagino. E você conseguiu trabalhar isso? Foi o melhor jornal que eu fiz na minha vida. Nossa. Concentração 100%. Total, 100%. Olha, o papo tá maravilhoso, mas a gente tem que ir para o segundo episódio. A gente vai continuar falando sobre coragem para, na realidade, enfrentar os medos e realmente conseguir almejar o que o nosso coração deseja. A gente vai ter um depoimento de uma médica sobre isso, uma cardiologista, e também uma psicóloga falando um pouco dessa questão da coragem, também da síndrome do impostor, que muitas vezes as pessoas não acreditam nelas mesmas. Isso. E vamos conversar com a Cláudia Schaffer, que é uma mentora de carreira, que vai falar sobre isso, como enfrentar esses medos para conseguir seguir o que realmente você quer fazer da sua vida. Então, não perca o segundo episódio.